Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 716, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional, conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 716, volume do histórico, a complementação da cultura racional, complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade, conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque nesta deformação há as transformações e vão se transformar para a vida do animal irracional. E se o animal irracional é feroz, é porque são feitos pela energia magnética e depois vão passar pelo astral térreo antes de passarem para o chão. Vão passar pelo astral térreo com o garfão na mão para espetar os materialistas que pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer. Agora, no mundo racional, não existe morte. Existe paz, amor, fraternidade, concórdia, todos concordando com todos. Em 1935, terminou a fase do pensamento. E porque terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E não sentiram esta mudança por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir esta mudança, que foi a mudança das três energias, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar para a vida do animal irracional, mas antes de se transformar para a vida do animal irracional, vão se transformar para o astral térreo, para mostrar a esses materialistas que eles não são donos da vida, que é viver, sofrer e morrer. Não sabem que vão se transformar em animal irracional. E não sabem que vão se transformar em habitante do astral térreo, para espetar esses materialistas que acham que a vida é essa mesma. Em Cuiabá, uma grande enchente, que estão botando os gados para os morros, para salvar a vida dos animais. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, para voltarem ao primeiro mundo, que é o mundo racional, com o seu corpo de energia. E estamos na fase do terceiro milênio, que é para toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, o mundo racional, voltar para o seu estado natural, que é esta humanidade, que é toda a humanidade, conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é estudando a cultura racional, voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso. No primeiro mundo, o mundo racional, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios
que vem a natureza preparando todos, e todos morrendo e nascendo. A natureza preparando a humanidade para que a humanidade volte ao primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo, com o seu progresso de pureza. E no Rio Grande do Sul, uma grande seca, e já estão pedindo SOS ao governo, porque no Rio Grande do Sul não tem rio para irrigação. E em Santa Catarina passou um tornado, e este tornado fez com que caísse uma grande chuva, que as casas ficaram submersas, só aparecendo o telhado, sem terem água para beber. No Pantanal do Mato Grosso, morreu muitos peixes e muitas aves aquáticas. E no Rio Grande do Norte, um abalo sísmico, parecendo um terremoto, que todos abandonaram suas residências. E na África, caindo geada, no país mais quente do mundo. E nos Estados Unidos, frio de matar e chuva de geada. Em várias partes do mundo, muitos vulcões, muitos terremotos. O tufão e furacão e tornado. Tornado, onde passa, derruba todas as casas. E depois vem uma grande enchente. Isto está se passando no mundo inteiro. Está havendo assalto em casas de famílias, porque estamos na era do fogo. Todos são rendidos por armas de fogo de alto calibre. Todos estão passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder. Muitos assaltos a bancos, muitos terrorismos, porque o terrorista já está com o pensamento seco, já não sabe o que faz, porque está com o pensamento seco. Muitas guerras no mundo inteiro, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e os pensadores perderam o direito de viver. Estamos na era do fogo, guerras por todos os lados do mundo. Estamos na fase de salve-se quem puder e se puder. O mundo está passando por horas negras, por horas tristes, todos desanimados de viver. O desânimo tem sido tanto que muitos até não aguentam e acabam se suicidando, porque a coisa está preta no mundo inteiro. Os furacões castigando a América do Norte, os tufões também, porque acabou a fase do pensamento, porque o pensador perdeu o direito de viver. Hoje estamos no terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, onde todos vão estudar e voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E ninguém pode fazer empréstimos em bancos, porque sabe que não vai ter dinheiro para pagar os juros, porque estão muito altos. Porque o pensamento e a imaginação está caindo na falência. Estamos na era do fogo. E por isso, guerra por todos os lados, fogo por todos os lados. E quem tem mais fogo é que vence a guerra, passando todos por uma hora de salve-se quem puder e se puder. Agora, quem está com os livros nas mãos é protegido. Quem está com os livros nas mãos é amparado. Quem está com os livros na mão é guiado, porque está ligado à energia que está desenvolvendo a energia de todos. E aí está a energia do primeiro mundo, materializado na glândula pineal do istmo do mesencéfalo, no istmo do mesencéfalo. E depois de desmaterializada,
está pronta para voltar ao seu primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E muitos estão botando montoeiros de livros debaixo do travesseiro e colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador fizer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. O pensamento não avisa. E muitos têm morrido em desastre de avião, alto mar, trem e desastre de carros. Todos os dias tem desastre de automóveis e cada desastre de consumir muitas vidas. Em avião então nem se fala. E trem então nem se fala. E de automóvel então nem se fala, porque o artifício está aí para levar toda essa humanidade, porque em 1935 para cá, o pensador perdeu o direito de viver. E quem está ligado à energia racional vence todos os obstáculos, porque está ligado à natureza, orientado, favorecido, guiado e amparado pela natureza. E há milhões de milênios, vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu progresso de pureza, que são corpos de energia de vida eterna. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, e todo mundo conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é a glândula pineal, depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural. Muitos até andam com os livros nas mãos para voltar ao seu estado natural. Querem ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios, vem a natureza morrendo e nascendo, preparando a humanidade para, depois de preparados, voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Vão sendo destruídos por essas energias destruindo a humanidade com epidemias da natureza, o câncer, o AIDS. Por isso, os pensadores não encontram remédios para curar essas doenças, porque são epidemias da natureza. E mesmo porque todos são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Destruído por essas três energias, a energia que causa o câncer, a energia que causa a leucemia e o AIDS, por ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Por isso, ninguém quer ficar mais assim. Querem voltar ao seu mundo natural, com o seu corpo de energia, com o seu progresso de pureza. Hoje ninguém sabe porque assim é, porque assim são, de onde vieram e para onde vão. Sabem que são do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia, com o seu progresso de pureza. O mundo atravessa a pior história de sua existência, porque as coisas estão pretas em todo lugar e as falências são mundialmente.
tudo falindo, porque acabou a fase do pensamento em 1935 e as duas energias, elétrica e magnética, entraram em falência. Por isso, ninguém faz empréstimo em bancos, porque sabe que os juros são altos e ninguém vai poder pagar. E então, empréstimos, e que não vão poder pagar mesmo, porque a energia elétrica e magnética está falindo tudo. Aqui no Brasil e em todos os lugares do mundo, a falência está presente. E há milhões de milênios, vem a natureza preparando a humanidade para levar ao seu primeiro mundo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem, porque lá é o mundo de sua origem. Por isso, está aí, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e por isso o raciocínio é o dono da vida eterna. E o mundo está passando em trevas, e o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria uns contra os outros nesse mundo, porque vivem uns contra os outros, uns querendo ver a caveira uns dos outros, porque o pensamento causa os atritos que causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. E o mundo atravessa as horas piores de sua existência. Hoje é que estão vendo, porque ninguém sabia que era um conjunto de ruínas reunidas. Hoje é que estão sabendo, porque passaram a se conhecer. Hoje a vida está dura. Para se vencer na vida, é preciso de muita coisa. E o mundo atravessa as horas mais tristes de sua existência, porque ninguém pode pedir empréstimo a bancos, porque vai pagar juros muito altos. E não pode pagar, porque estarão a caminho da liquidação. E é liquidação em todos os lados do mundo. A liquidação é de modo geral, e de formas que está uma tristeza à vida. Muitos, não aguentando essa tristeza, acabam se enforcando. Em muitos países por aí, é raro o dia que não tem suicídios. E há milhões de milênios, vem a natureza morrendo e nascendo, preparando a humanidade para levar a humanidade para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, com seu corpo de energia de vida eterna. E aí está a fase do terceiro milênio, da racionalização dos povos, porque todos são de raça racional. E a coisa no mundo está preta, porque todos estão atravessando a crise pior de sua existência. E cada povo inventou seu Deus. Inventaram Buda, inventaram Alá, inventaram Maomé, inventaram Jeová. E todos com Bíblias diferentes. Todos esses deuses materialistas com Bíblias diferentes. A Bíblia de Alá é uma, de Maomé é outra, de Buda é outra, todas diferentes umas das outras. E por isso que o mundo atravessa as horas mais tristes da sua existência. Porque o pensamento e a imaginação está caminhando para a falência, porque acabou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver porque acabou a sua fase. Pois no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e os pensadores são desconhecidos do dia de amanhã, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito pela energia elétrica
para dar uma chuva de pau nos pensadores. Por isso, todo pensador é um grande sofredor, e estão expostos a todas as moléstias, estão expostos a todas as doenças, por serem um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. E todos que conhecem a racionalização dos povos estão fazendo tudo para voltar ao mundo de sua raça, o mundo racional, porque lá sabem que são corpos de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. E quem está guardado pela natureza, não acontece nada, vence todos os desacertos da vida, porque a natureza é quem comanda todos. Naturalmente, vai vencendo todos os obstáculos da vida, porque quem está ligado à energia racional é protegido, porque quem está ligado à energia racional é amparado, guiado, orientado por ela. E de formas que ninguém pode com a natureza, porque a natureza é quem manda todos. Com a natureza ninguém pode, porque ela governa todos, e todos governados por ela. Vence todos os obstáculos da vida. Não precisa se apavorar. Se não tem hoje, tem amanhã. Se não pode hoje, pode amanhã. Para a natureza não há nada difícil. Para a energia racional não há nada difícil ou impossível, porque é a energia racional que está governando a natureza. O mundo todo está em trevas e todos estão reconhecendo isso, porque está tudo muito caro. Muitos querem comprar uma caixa grande de Natal para festejar o Natal e o salário não dá. O salário só dá para as coisas de necessidade. E antes de 1935, quem governa a natureza, quem governava a natureza era a energia elétrica e a magnética. Tudo era muito baratinho, tudo era barato demais. Hoje está tudo caro demais, porque está uma situação que o pobre não pode viver, porque tudo muito caro, e quem fizer empréstimo em banco, não tem dinheiro para pagar o banco, e nem o juro, porque a energia elétrica e magnética está a caminho da falência. E tudo falindo, tanto no Brasil como em muitas nações do mundo afora, a falência é geral, e no mundo inteiro. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E o mundo atravessa as horas mais tristes de sua existência, porque ninguém está satisfeito com o que tem. A ganância é muito grande e ninguém está satisfeito com o que tem. Tanto os materialistas que pensam que a vida é essa mesmo, vão ser espetados com garfão para deixarem de ser materialistas. Porque para o materialista, a vida é nascer, sofrer e morrer. Mas vão passar pelo astral térreo, vão pegar no garfão. E os materialistas vão ser espetados pelo garfão para deixarem de serem materialistas, porque para um materialista é nascer, sofrer e morrer. A continuação dessas mensagens se encontra no 717, volume do Histórico.